Oi, hoje é a resenha do conto Night Bikers, escrito por João Azanello Carrascosa, aqui da sua coletânea O Volume do Silêncio, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quem o visse em sua bicicleta a pedalar lentamente pelo aclive da Avenida Angélica, como vemos agora, nesta folha de papel que se evaporaria num instante se o outro homem, caminhando pela Rua da Consolação, aproximasse dela a chama de seu isqueiro, não imaginaria que ele, para serenar o espírito atiçado pelo trabalho, tem por hábito mapear a cidade, à noite, com sua mountain bike e seus silenciosos demônios. Assim começa Night Bikers, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta a história desses dois personagens aqui meio que descritos nesse primeiro parágrafo, o Aurélio e o Abreu. E o Aurélio é o que vaga pela noite da cidade de São Paulo montado em sua bicicleta. Já o Abreu é aquele que vai andando, claro, a pé, também pelas ruas ali do centro da cidade. E o curioso aqui dessa narrativa é que ambos os personagens não se conhecem, nunca se viram na vida, mas do jeito que eles estão caminhando, pelo caminho que eles estão tomando, a gente percebe que eles estão para se encontrar em determinada rua. Um vindo para cá, outro vindo para lá. Em algum momento, eles vão se encontrar cara a cara. E obviamente, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto cheio de mistérios. Minha avaliação do texto. Com certeza, né? Mesmo com poucas histórias já lidas aqui do Anzanello, a gente já consegue perceber algumas características de sua narrativa, que a gente com certeza vai perceber nos demais contos aqui presentes nesse volume. Aliás, aquela primeira coisa que a gente percebeu foi justamente o jeito de manter um certo lirismo no narrar dos seus eventos. E aquela coisa que a gente pode dizer que tanto ele consegue quanto ele tenta conseguir. Sim, algumas histórias o lirismo é presente, e outros, digamos que é uma certa maquiagem, uma coisa de forçar um pouco a barra. Porque sim, a gente pode pensar também que às vezes o escritor tenta, mas não consegue necessariamente. Outra coisa também que foi fácil perceber é justamente a questão do silêncio em suas histórias. Todas elas sempre se valoriza essa coisa de não ter muito ruído em cena, na presença ali dos seus personagens. E claro, obviamente, como essa história aqui se passa completamente na noite paulistana, é fácil perceber que sim, o silêncio vigora bastante para os seus personagens, os dois protagonistas, o Aurélio e o Abreu. E uma coisa que talvez seja também característica dele, a gente pode perceber um pouquinho aqui e ali nas outras histórias, mas aqui está bem marcante, é o tom de mistério. Essa história aqui se baseia no conceito de que temos algo misterioso a ser decifrado pelo leitor e que instiga a gente a começar a ler mais e mais parágrafos, de uma maneira bem intensa. Claro, essa situação montada de início, um personagem está andando para cá, o outro para cá. Ou seja, eles vão se encontrar, né? Geograficamente falando, e também para quem conhece a cidade de São Paulo, eu sou um paulistano, então quando eu estava lendo esse texto aqui, eu reconheci as ruas que eram narradas, que os personagens estavam caminhando ou pedalando, e sabia, do jeito que está a coisa, eles vão se encontrar logo logo. Mas, curiosamente, também há uma certa pegadinha aqui do texto. Num certo momento a gente percebe que eles começam a se afastar completamente. Isto porque, claro, o personagem do Aurélio ele está montado numa bicicleta, ou seja, ele se desloca com mais velocidade. Já o outro personagem, o Abreu, meio que ele fica parado num certo ponto ali da cidade, mas de qualquer forma vai ganhando uma grande distância. Mas também, depois de um certo tempo, tudo começa a se convergir novamente ao tal encontro deles. E a gente não consegue determinar exatamente o que vai ter de interessante neste encontro. No começo do texto, realmente a gente fica, ué, para que esses dois personagens vão se encontrar? Qual é o X da questão? Ou seja, mistério 100%. Depois de um certo tempo, aí sim, uma definição bem rápida do personagem, dos personagens, ou melhor, de uma coisa geral da natureza humana, digamos assim, a gente percebe que, isso foi uma pista que foi dada, a gente não percebe exatamente, mas fica com aquilo na cabeça. Alguns parágrafos também depois, aí sim vem a confirmação daquilo que é mais ou menos disposto. E aí sim a gente tem a certeza do que vai acontecer
os dois se encontrarem. Está tudo explícito. E aí já tem uma certa tensão a mais no texto. O mistério em si acaba e começa o suspense, o que vai ser o encontro e como será o desfecho. Aí também eu posso dizer que tem um certo probleminha no texto do Anzanello, pois exatamente começa uma certa enrolação, pelo menos na minha sensação. Outros leitores com certeza ainda podem ficar ligados nessa sensação do mistério e na transformação para o suspense, e ficar ainda mais animado ainda a saber o que vai acontecer. Na minha opinião, começou uma certa barriga no texto, ou seja, ficou uma enrolação grande, enorme, e sim, claro, eu quero, vai, se encontrem logo, por favor, Aurélio e Abreu. Por favor, ruas, ajudem esses dois cidadãos a se encontrarem rapidamente. Estava demorando demais, na minha opinião. Outras pessoas podem achar interessante o tempo todo. Mas enfim, o curioso também é que há uma outra surpresa aqui nesse conto do Carrascosa. O motivo do encontro se dá por uma outra coisa que a gente nem pensava que pudesse aparecer aqui no texto. E não, eu não vou dar nenhum spoiler para vocês. Vai passar batido esta informação aqui porque é gostoso a gente descobrir que está ali no meio do texto. E daí para frente, o começo, o encerramento do conto começa a acontecer e a gente já fica também imaginando outra coisa e sim, não, aí sim, o texto volta a ficar interessante. De qualquer forma, não posso contar mais nada dali para frente, mas sobre o desfecho em si, há um certo tom de coisa aberta, parece que tudo ficou para a gente decidir o que aconteceu ou não. Pelo menos é uma impressão inicial do texto. Sim, depois de certo momento que eu terminei de ler, eu fiquei pensando, mas espera aí, se eu somar A com B... Não, esse final não está aberto, porque justamente há uma informação dada um ou dois parágrafos antes que não deixa o final aberto. O final tem uma solução se, claro, a gente tem que deduzir um elemento em cena que não estava presente, a gente nunca pensou também que ele estivesse por ali o tempo todo. Pois é, aparentemente parece um final aberto. Ele não é, ele é definitivo, com certeza, e talvez seja de cair o queixo para muita gente. Ou seja, esse texto aqui é bastante interessante, eu só não acho que ele é perfeito justamente porque há uma certa barriga e também aquela coisa, barriga no termos de ficar enrolando para solucionar o tal do mistério que tende depois ao suspense. E aquela outra coisa que talvez, que eu já comentei, o lirismo que o Carrascosa às vezes coloca no seu texto parece que às vezes é um pouco forçado. É o caso aqui. Talvez não seja tanta coisa lírica aqui que esses dois personagens podem apresentar ali no meio das ruas de São Paulo. Não mesmo. Por isso que eu fiquei achando que esse texto tinha uma grande carga dramática, que podia render bastante, ser algo bem inesquecível. Mas no fundo ele quase não passa muito do mediano. Claro, também numa visão para muitos outros leitores, pode achar esse texto aqui sensacional. Realmente, ele é muito bom, só não é, acho que, exemplar para os meus conceitos, talvez. De qualquer forma, para Night Bikers, de João Anzanello Carrascosa, eu atribuo 4 asteriscos. Eu queria ter dado 5, mas para aqueles dois problemas que eu citei, fica um pouquinho abaixo, mas tá bom. E se esse texto aqui teve muito mistério e suspense, amanhã vamos então para a Rainha do Crime, Agatha Christie, com seu último conto aqui desta coletânea, Três Ratos Cegos e Outros Contos. Sim, bastante coisa interessante. E uma coisa curiosa, eu já li o texto, posso até dizer, há uma bicicleta nessa história final aqui do livro da Agatha Christie. Uma coisa curiosa que quando eu vi, falei, poxa, que coisa interessante, mas não é, é só um detalhe também. Mas que tem uma bicicleta aqui dentro? Tem. De qualquer forma, semana que vem a gente retorna ao Volume do Silêncio com mais outra história, com certeza silenciosa, de João Anzanello Carrascosa. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!